Este é o Giro Distrital. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, CPI dos atos antidemocráticos, ex-número 2 do GSI, afirma que invasões do 8 de janeiro poderiam ser evitadas se G. Dias não tivesse retido informações. Verduras e legumes mais perto de casa. Projeto em tramitação na Câmara Legislativa quer fortalecer hortas comunitárias na cidade. Jogos Mundiais da Segurança. Lei coloca evento no calendário oficial do DF. O objetivo é facilitar a participação de atletas das forças locais. Brasília, nas ondas do rádio. Documentário lançado em plena Câmara Legislativa reconta a trajetória dos pioneiros do rádio na capital. E, claro, também vamos destacar o que foi notícia na Câmara Legislativa na primeira semana de setembro. Por conta do feriado prolongado de 7 de setembro, as atividades no plenário da Câmara Legislativa na última semana foram concentradas na sessão do dia 5, com vários discursos na tribuna. O primeiro a fazer uso da palavra foi o deputado Chico Vigilante, que cobrou uma solução para a fila por cirurgias na rede pública de saúde. Hoje tem pacientes saindo aqui do Distrito Federal, indo se operar no Maranhão, indo se operar em Goiás, indo se operar no estado do Piauí. Antes, os pacientes vinham para Brasília. Hoje, estão saindo de Brasília para ir para esses outros estados. Portanto, a gente não pode continuar com essa situação que a gente está vivendo da saúde pública do Distrito Federal. A saúde também foi o foco da deputada Deise Amarilho. Ela usou a palavra para cobrar uma solução a respeito do encerramento de vários contratos temporários na Secretaria de Saúde. Para garantir que o atendimento da rede pública não seja afetado, ela defendeu a nomeação de novos servidores. Eu sou servidora da saúde, estou muito preocupada, tenho falado sobre isso. A Secretaria de Saúde não tem o poder de decidir, porque passa por uma questão de financiamento, mas a gente precisa entender que os contratos estão vencendo, e aqui eu faço um apelo para chamar os concursados que nós temos e para que realmente seja investido na saúde. Já o deputado Gabriel Magno foi incisivo nas críticas à gestão da saúde pelo GDF. Ele criticou a escassez de recursos para a área, afirmando que o governo prioriza apenas as grandes obras viárias. O governador Ibanez, quando se trata de obras, é o tio Patinhas. E quando se trata da saúde pública, é o seu Madruga. E é essa a agenda da cidade. Quando é para obras, aí tem dinheiro para as grandes obras. Agora, para a saúde pública, para a educação, para a assistência social, para os direitos da população, o argumento é sempre o mesmo: contingenciamento. Os problemas do trânsito também foram alvo de críticas dos parlamentares de oposição. Max Maciel entende que a cidade não pode mais apostar no transporte individual. Por isso, ele cobrou investimentos para o sistema público de transporte coletivo. Não é mais possível ninguém transitar nessa cidade em horário de pico e não passar um perrengue, porque tem obra para tudo que é lado, às vezes planejada, às vezes sem sentido nenhum, mas que impacta diretamente a vida das pessoas que têm que sair se locomover, porque nós optamos escolher o modal de carros individual ao invés do transporte coletivo e de massa. Já o deputado Rogério Morro da Cruz pediu que a comunidade de São Sebastião colabore com a coleta seletiva de lixo. Ele também denunciou a ação de vândalos que estariam ateando fogo nos papa-lixo instalados na localidade. Eu destinei um recurso para o SLU para que possamos aí adquirir mais papa-lixos e também contêineres, né? Mas assim, o que é que está acontecendo? É que alguns vândalos estão tocando fogo nos papa-lixo. E um papa-lixo desse, ele é caro, é o dinheiro dos impostos do cidadão, que nós temos que cobrar sim do Estado, mas também temos que fazer a nossa parte, que é cuidar. É um equipamento público. Essas imagens rodaram o mundo e com certeza já passaram pela sua tela também. Vândalos invadindo e depredando o Palácio do Planalto no fatídico dia 8 de janeiro de 2023, data já marcada na história do país. O
O setor de patrimônio da Presidência da República estimou um prejuízo de quase 4,5 milhões de reais só na sede do Poder Executivo. Mas há peças históricas de valor inestimável, como o relógio Balthazar Martinot do século XVII, doado pela França a Dom João VI. É o único exemplar desse tipo no mundo. Mas tudo isso poderia ser evitado ou pelo menos minimizado. É o que afirmou o general Carlos José Penteado para a CPI dos atos antidemocráticos no dia 4 de setembro. Penteado era, no dia dos ataques, o secretário executivo do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, cargo que ocupava desde julho de 2021. O militar era o responsável por garantir a execução do Plano Escudo, que basicamente traça as diretrizes de ação contra ameaças que possam comprometer a segurança do Palácio do Planalto. Segundo o ex-número 2 do GSI, as informações que a Agência Brasileira de Inteligência passou para o gabinete ficaram retidas no general Gonçalves Dias, que era o titular da pasta no dia 8 de janeiro. Tínhamos a informação que a manifestação seria pacífica, de baixa intensidade e ia se restringir particularmente na área do setor militar urbano. Essa era a informação que nós tínhamos. Então, olhando de lá para cá, deputado, eu vou dizer para o senhor, o planejamento estava adequado. O GSI trabalhou com um grau de alerta laranja, abaixo somente do alerta vermelho. Por volta de 12h30 do dia 8 de janeiro, o efetivo de agentes no Palácio do Planalto era de 133 militares. Mas ainda na manhã daquele domingo, as autoridades perceberam uma mudança no movimento. Segundo o Carlos Penteado, por volta das 8h30, o diretor adjunto da ABIN, Saulo Moura, teria informado ao general Gonçalves Dias que o cenário seria mais agressivo do que o previsto inicialmente. Das 8h36 até o momento da invasão do Palácio do Planalto, que se dá entre 15 horas, 15h10, por volta disso, né, nós teríamos tido tempo de fazer muita coisa. Nós teríamos tempo de acionar, fazer o plano de chamada do gabinete, colocar lá os militares. Nós teríamos tempo de levar as tropas previstas no plano escudo para o Palácio do Planalto. Nós teríamos tempo de reagir. Nós não recebemos a informação. Pela primeira vez, um general sentou aqui e disse que houve falha. Houve falha no fluxo de informação, ou seja, nas informações que chegaram até o GSI. Ou seja, então hoje a gente começa a perceber que se, como disse o general aqui, o general Penteado, se o GSI tivesse as informações necessárias do que poderia acontecer, teria evitado toda aquela tragédia que foi. Mas essa não foi a única divergência entre os generais. G. Dias disse na CPI, no dia 22 de junho, que não houve transição formal entre ele e o chefe do GSI na gestão anterior, general Heleno. Isso poderia ter prejudicado o entrosamento da equipe. Se eu fosse chamado lá, eu tinha feito transição. Em transição, verifica o seguinte, a transição ministro a ministro. Isso. Ministro. Ministro é parte política. A parte política de gestão do Ministério. A parte técnica de gestão do Ministério é secretário executivo. Já Carlos Penteado afirmou ter feito palestras sobre a dinâmica de funcionamento do GSI, com a participação de G. Dias, que assumiria o cargo semanas depois. Ele participou das 3 reuniões formais e ainda se ligava diretamente com a Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial durante esse período da transição. Então nós, do ponto de vista, vou dizer de novo aqui, olhando hoje em retrospecto, nós fizemos tudo aquilo que estava ao nosso alcance para a pessoa que, posteriormente, foi a indicada como ministro. Posso concluir que houve transição. Do nosso ponto de vista, aliás, muito bem feita, como é previsto para uma instituição de Estado. Apesar das divergências, o presidente da CPI, deputado Chico Vigilante, disse que a comissão não pretende promover uma acareação entre os dois generais. Acho que não tem necessidade de acareação, nós vamos produzir um relatório onde as condutas serão individualizadas e certamente essas pessoas serão responsabilizadas. A CPI dos atos antidemocráticos tem previsão de funcionar até dezembro.
A agenda de depoimentos está confirmada, por enquanto, até outubro. Entre as oitivas já marcadas estão a do hacker Walter Delgatti, no dia 14 de setembro, e do ex-diretor da ABIN, Saulo Moura da Cunha, no dia 19 de outubro. As oitivas são transmitidas ao vivo pela TV Câmara Distrital, inclusive no YouTube da emissora. Mais de 2.000 metros quadrados do que antes era um terreno baldio, sem uso, hoje é um espaço que oferece alimentos orgânicos para a comunidade. Esta é a horta comunitária do Guará. Rúcula, pimenta de cheiro, couve, hortaliças plantadas e cuidadas pelas mãos de voluntários, como a estudante universitária Mariana. Eu conheci o projeto pelo Instagram e aí eu me apaixonei. Eu sempre gostei muito da alimentação saudável e sobre conscientização. E aí tem esse projeto aqui com a comunidade do Guará e muitos não sabem que existe e muitos também não têm acesso à alimentação saudável e orgânica. A iniciativa começou em 2017, quando um grupo de pessoas ligadas ao Instituto Arapoti idealizou o projeto e recebeu apoio da administração regional. São pelo menos 200 voluntários que ajudam a manter a horta bem cuidada e repleta de verduras e legumes. O objetivo da horta comunitária do Guará é a gente usar o espaço público para a gente produzir nosso próprio alimento orgânico. Então a gente veio com a intenção de ocupar esse espaço e produzir para a nossa família um alimento que orgânico às vezes não tem um valor tão acessível, mas aqui de forma gratuita a gente consegue ofertar para todo mundo que se aproxima. A cada 15 dias, a horta recebe moradores não apenas do Guará, mas de várias regiões administrativas para um grande mutirão de trabalho que inclui a manutenção dos mais de 40 canteiros, o plantio de novas mudas e a colheita de hortaliças frescas. Tudo que é colhido neste dia vai para as cestas que são doadas para as famílias dos voluntários. A horta possui um sistema de irrigação e até um pequeno espaço de compostagem, onde os restos de comida dos frequentadores viram adubo da melhor qualidade. A ideia é que a horta seja mais do que um espaço para oferecer alimentos, mas que também ajude a pensar outras formas de consumo e também na relação do homem com a natureza. Aqui, por exemplo, fica o espaço das plantas medicinais, para resgatar a tradição da cura pela natureza. O benefício de uma horta não é só a horta é a grande isca, né? E todo mundo vem aqui. Mas aqui a gente tem vários exemplos da sustentabilidade. A gente tem, por exemplo, a parte da compostagem, a gente tem captação de água da chuva, a gente tem o Ecograna, que é o dinheiro da reciclagem, a gente promove cursos e palestras aqui, que são cursos profissionalizantes. A instituição do programa Hortas Comunitárias no Distrito Federal está regulamentada na Lei 288 de 1992. A norma autoriza o governo do Distrito Federal a reservar áreas nas regiões administrativas para implantação dessas iniciativas e coloca a cargo das administrações regionais a coordenação e fiscalização do programa. E uma iniciativa do deputado Joaquim Roriz quer modernizar a legislação. A proposta de alteração no texto inclui como responsabilidade das RAs a implantação das hortas. O estudo que a gente elaborou comprova que se as administrações pudessem tocar o projeto na sua região, cada RA toca suas hortas comunitárias, a probabilidade dela conseguir expandir o projeto da horta comunitária, conseguir fornecer mais alimento para a comunidade, ela ia conseguir otimizar essa função. Em vez de ter uma secretaria só tocando em todas as cidades, a gente ia descentralizar o foco e a operação das hortas comunitárias. E cada administrador faz do jeito que for melhor para cada região. O meu sonho é que a gente tivesse uma horta comunitária como essa em cada quadra. Esse é um grande sonho, assim, que a gente pudesse realizar e proporcionar isso para toda a comunidade, né? ...385 medalhas. Esse foi o resultado da participação dos atletas brasilienses nos Jogos Mundiais de Policiais e Bombeiros. Foram 150 de ouro, 124 de prata e 111 de bronze.
A competição internacional das Forças de Segurança Pública foi realizada entre julho e agosto, em Winnipeg, no Canadá, e contou com a participação de 381 atletas do Distrito Federal. O Corpo de Bombeiros do DF se destacou nos Jogos e a delegação manteve a tradição de conquistas. O Distrito Federal, o CBMDF, tem uma tradição muito positiva. Na China, por exemplo, foi enviado 57 atletas em 2019, onde a gente teve um resultado de 9 medalhas. Já em Roterdã, ano passado, na Holanda, foi enviado 90 atletas, onde a gente teve um resultado de 64 medalhas. E já esse ano, em Winnipeg, no Canadá, foi enviado 130 atletas, onde a gente teve um resultado muito positivo de 124 medalhas. Romualdo participou de várias modalidades de atletismo, desde o revezamento 4x100 até a meia maratona. No final, conquistou 4 medalhas de ouro e 5 de bronze. Mas esse resultado não foi por acaso, foi preciso muito sacrifício e treinamento. O treinamento em si ele é diário, é contínuo, é sacrificante para que nesse momento a gente consiga o resultado. Mas envolve tanto, eu digo que envolve 3 pilares, seja o sacrifício da família, o apoio da corporação e a dedicação do atleta. Larissa também competiu no atletismo e conquistou 4 medalhas em 5 modalidades, uma de ouro, 2 de prata e 1 de bronze. Ela treina pelo menos 2 vezes por semana no Centro de Capacitação Física dos Bombeiros e reconhece o apoio da corporação para os militares atletas. A vida inteira eu fiz exercício físico, eu gosto muito. E quando eu entrei para o bombeiro, eles incentivam muito a gente aqui, principalmente a equipe de atletismo. Eles é uma equipe muito boa. A Câmara Legislativa também participou dos Jogos Mundiais, mas não foi nas quadras ou nas pistas. Os deputados entraram em campo para destinar emendas e viabilizar a participação dos atletas. A importância é fomentar nessas instituições, nessas corporações, a atividade física, o espírito de corpo. O esporte, ele não trabalha só o físico, ele trabalha o psicológico, ele trabalha o trabalho em conjunto, desenvolver essas habilidades que são importantes na atividade fim dos profissionais de segurança pública. Nós destinamos R$1.300.000 para que esses profissionais pudessem estar lá, em especial o Corpo de Bombeiros, dos 129, eles trouxeram 128 medalhas, né? Isso é uma felicidade muito grande para a gente. Para prestigiar os esportistas, o deputado Wellington Luiz foi autor de uma lei que colocou os Jogos Mundiais de Policiais e Bombeiros no calendário oficial de eventos do DF. O objetivo é reconhecer a importância da competição e garantir a participação dos atletas locais. Exatamente porque é um estímulo. O esporte é fundamental na vida de qualquer pessoa, do jovem e também na área da segurança. Portanto, é uma demanda desses servidores, é um entendimento nosso, isso fortalece, isso unifica e isso ajuda bastante. A participação nos Jogos Mundiais é a concretização de um sonho para os atletas e uma oportunidade para as forças de segurança representar o país e o Distrito Federal. Foi uma honra representar o Brasil e o CBMDF, porque é sonho de criança, né? A gente vê nas Olimpíadas, vê o Mundial, e a gente pensa, será que um dia a gente vai estar lá representando? Então, assim, eu não tenho nem palavras, é indescritível o prazer de estar lá e trazer essas medalhas para o Brasil e para o Corpo de Bombeiros. O rádio foi um veículo fundamental na história de Brasília. A primeira emissora da cidade surgiu em 1957, antes mesmo da capital ser fundada. Era chamada de A Voz de Brasília e funcionava como serviço de alto-falante, como explica a primeira radialista da cidade, Cleusa Sena.
Era um alto-falante, mas ele tinha todo o complexo, ele tinha como se fosse uma mini rádio. Ele montou um estúdio como de rádio, com acústica, tudo direitinho, e colocou nas 4 avenidas 16 cornetas de som, né? Então a cidade inteira, querendo ou não, ouvia a nossa voz de Brasília. Ele não era uma rádio de radiodifusão, mas foi o embrião. Em 1958 veio a Rádio Nacional, trazida por César de Alencar, a pedido de Juscelino Kubitschek e de toda a direção da Rádio Nacional. Avisos aos navegantes. Número internacional G0607,4 apagado temporariamente. É nos estúdios da Rádio Nacional de Brasília que é transmitido o programa mais antigo do rádio brasileiro, A Voz do Brasil. Os detalhes dessa história e de muitas outras sobre o papel do rádio no desenvolvimento da capital são narrados pelos próprios protagonistas das histórias no documentário Brasília nas Ondas do Rádio. Pela Nacional de Brasília para todo o Brasil. No ar, o Giro da Notícia. Brasília Super Rádio. Esse vídeo teve o propósito de ser um resgate. Ele é um embrião da história do rádio em Brasília. É uma história belíssima, uma história riquíssima, a história do rádio no Brasil e em Brasília também. Então a gente tem depoimentos inéditos, depoimentos exclusivos, temos a participação de muita gente que com certeza está no imaginário da população de Brasília. A data de hoje tornou-se duplamente histórica para o Brasil, porque a gloriosa evocação do passado junta-se agora à epopeia da construção desta nova capital que acabamos de inaugurar. A proposta do documentário é mostrar os pioneiros das rádios de Brasília. Eu tive a sorte de ser amigo pessoal do Clemente Drago, que infelizmente faleceu no início do ano. Esse documentário ele começou com uma proposta de fazer um filme sobre o Drago. Conheci o Clemente Drago por volta de 6 anos atrás, fui na casa dele várias vezes e gravei muita coisa com o Clemente. Depois a coisa foi evoluindo, o Clemente me contava muita coisa interessante sobre rádio, que eu achei que valeria um documentário. Tem muita história, né, para contar. A gente tem percebido a importância de estar resgatando a memória, né, para a gente poder passar para as futuras gerações. É importante mais a gente saber. O documentário Brasília nas Ondas do Rádio foi lançado na quinta-feira, 31 de agosto, em sessão solene na Câmara Legislativa, com a presença de radialistas, familiares e ouvintes apaixonados pelo rádio. E eu acho isso um presente pelo que eu fiz por Brasília. É você ter um reconhecimento por um trabalho de 43 anos. Muitos pioneiros chegaram de vários lugares do Brasil para levar a comunicação para aquela cidade tão nova, mas que aqui seria de uma importância vital para onde as decisões mais importantes do país iriam estar presentes. Walter Lima está no rádio há mais de 5 décadas. Tem muita história para contar. Noticiou fatos importantes, como a queda das Torres Gêmeas em 2001. Nós estávamos no ar, abrindo o programa, aí quando percebemos pelo nosso monitor que alguma coisa estava errada, nós fixamos realmente na informação, em que parece que muita gente achava que fosse cena de Hollywood, das indústrias cinematográficas americanas, até que percebemos a gravidade da situação. Desmontamos tudo que estava pronto, preparado para o programa daquele dia e nós centramos, portanto, nessa nossa cobertura, que começou por volta das 9 horas da manhã e só fomos encerrá-la, assim mesmo, chamando os ouvintes para continuarem às 8 horas da manhã. Nós encerramos às 3 horas da madrugada. Para assistir ao documentário Brasília nas Ondas do Rádio, acesse esta página na internet. E não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.